Saudações, amigos, mais uma vez quero vos desejar boas-vindas ao nosso programa Esperança para Todos. Todos os domingos nós temos nos reunidos aqui para juntos falarmos da Palavra de Deus, falarmos sobre a fé e a espiritualidade bíblica. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos falar sobre a fé na Bíblia. Por isso, meu amigo, minha amiga, quero te convidar, você desse lado de casa, para juntos podermos acompanhar este programa. Eu sou o pastor Isaac, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nível do distrito de Nacala Porto. E hoje nós vamos estar aqui e eu quero te convidar, você meu amigo, para juntos nos dirigirmos a Deus através da oração, antes de começarmos com o nosso estudo. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela vida, te agradecer, Senhor, pela proteção. Agora, Pai, queremos abrir a Tua Palavra. Queremos te pedir, querido Deus, para que possa nos ajudar, para podermos compreender as verdades que o Senhor tem para nós neste dia. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Muito bem, amigos, como dizíamos, seja bem-vindo ao nosso programa. Este é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como eu vinha dizendo, que hoje nós vamos falar sobre a fé na Bíblia. O que é a Bíblia? Muita gente tem perguntado, colocado questões. Às vezes, os outros até perguntam se a Bíblia foi alterada ou se a Bíblia é verdadeira. Imagine comigo, um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos, sobreviveu ao tempo, sobreviveu à guerra, incêndios e perseguições. Impérios surgiram e desapareceram. Reis tentaram destruir e não conseguiram. Ditadores tentaram proibir nos seus países, mas mesmo assim não conseguiram. Intelectuais acabaram afirmando que a Bíblia já estava morta. Os céticos afirmaram que a Bíblia seria esquecida, mas pelo contrário, a Bíblia ainda continua viva na vida dos cristãos. A Bíblia é o livro mais lido, mais publicado e mais vendido ao longo da história. Não há outro livro mais publicado. Não existe outro livro mais lido fora da Bíblia. Muitas famílias têm Bíblia nas suas casas. Aliás, muitos países, eles se inspiram na Bíblia, na criação das suas leis. Muitas leis que os países utilizam hoje é resultado da Bíblia, onde eles encontram ali a inspiração para eles implementar as leis que hoje dirigem a nossa sociedade, onde todos nós cumprimos no nosso mundo atual. Esta então é a Bíblia que ultrapassou o tempo, passou por muita coisa, sobreviveu à guerra, incêndio, perseguições, mas mesmo assim continua viva ao longo dos séculos e ainda hoje continua sendo útil na vida dos cristãos. O salmista Davi, falando sobre a Bíblia, no salmo mais longo da Bíblia, no Salmo 119, nós vamos ler aqui para nós percebermos o que esse texto tem. Salmo 119, a partir do versículo 9 a 11, diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos.
Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Portanto, estas são as palavras de Davi. E ele fala estas palavras a respeito da Bíblia. Um escritor uma vez disse o seguinte: na igreja contemporânea, tudo está na moda, excepto a pregação bíblica. Davi diz que eu guardo as tuas palavras no meu coração. Nós precisamos aqui cultivar hábito de estudo da palavra de Deus. Estudo da palavra bíblica diariamente. Porque na falta desse estudo, nós corremos risco de morrer espiritualmente. Nós vivemos numa época em que muita gente tem Bíblias nas suas casas, mas são poucas pessoas que lêem essa Bíblia. É impossível alguém viver sem se alimentar. É impossível uma pessoa viver sem se alimentar. Mas a maioria das casas, muitas famílias, muitas pessoas carregam Bíblias todos os dias. Alguns têm Bíblia nos seus celulares através de aplicativos, através de áudios, através de vídeos. Se nós formos a entrar em cada casa, entre 5 em cada casa, 3 delas podemos encontrar uma Bíblia. E como tem sido o estudo dessa palavra de Deus? Muita gente só se lembra da Bíblia quando chega o dia do culto. Chega no sábado, chega no domingo, leva a Bíblia onde ele guarda, limpa a poeira e vai à igreja. E ele lê, estuda a palavra de Deus. E quando volta, guarda no mesmo lugar, no estante, numa mala, numa caixa. Mas a palavra da Bíblia nos diz que, Davi diz que a palavra está guardada no meu coração. E nós percebemos a partir daqui. A Bíblia não pode ser guardada numa maleta. A Bíblia não pode ser guardada no estante. A Bíblia não pode ser guardada no buraco. A Bíblia, ela tem que ser guardada no coração. Significa que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Imagine você viver uma semana sem se alimentar. Ficar uma semana sem se alimentar. Provavelmente você teria problemas de saúde. O seu corpo ficaria fraco. É como um celular. Um celular você usa durante a semana e de repente vai se desligar. Não porque o celular está estragado, mas porque acabou a carga. Assim também acontece na vida espiritual. Nós precisamos cultivar hábitos de estudo da palavra de Deus, para nós podermos crescer espiritualmente. Ninguém vai numa batalha sem se alimentar. Você vai morrer, você vai perder a batalha. Mas muitos de nós queremos enfrentar o inimigo sem instrumentos apropriados, sem preparo espiritual. Como é que nós vamos vencer Satanás enquanto nós não estudamos a arma que nós temos, enquanto nós não nos alimentamos para vencermos o inimigo? Portanto, nós precisamos entender, amigos, como diz Efésios, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais nos lugares celestiais. Muitos de nós negligenciamos o estudo da palavra de Deus, que é a principal arma para nós vencermos o inimigo. Portanto, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Às vezes, as nossas preocupações desgastam a nossa fé. Os nossos problemas
desgastam o nosso interesse no estudo da palavra de Deus. Mas nós precisamos da Bíblia para que possa servir da alimentação diária. Todos nós nos alimentamos. Os outros têm mata-bicho, almoço e jantar. Mas não nos alimentamos a melhor comida que um ser humano pode se alimentar, que é a palavra de Deus para o crescimento espiritual de cada um. Ninguém vive sem uma refeição semanal. Nós precisamos nos alimentar. Portanto, a Bíblia é isso. Temos que guardar a Bíblia no coração. Temos que ler a Bíblia. Não podemos pegar a Bíblia somente quando vamos à igreja. Somente quando temos culto nos dias semanais. Temos que cultuar hábito. A Bíblia deve ser o nosso amigo, onde nós devemos comunicar, ler e estudar a palavra de Deus. Neste momento, meu amigo, vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para darmos continuidade sobre esse assunto. Fé na Bíblia. Até já. Olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênçãos de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênçãos de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas
pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a verdade. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Busque a verdade. Muito bem, amigos, estamos de volta mais uma vez. Nós estamos a falar aqui sobre fé na Bíblia, onde nós vimos que este livro surgiu há milhares de anos. Passou por muitas situações difíceis. Muita gente tentaram destruir e proibir esse livro, mas este livro ainda continua transformando a vida das pessoas. Mas será que nós podemos confiar na Bíblia? Será que a Bíblia é verdadeira? Essas e as outras questões as pessoas têm colocado. Muita gente duvida da Bíblia. Alguns não acreditam que a Bíblia seja verdadeira. Alguns dizem que por passar muito tempo a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi adulterada. Alguns acabam dizendo que a Bíblia não contém a verdade, somente mentira. Mas existe um ramo da ciência chamado crítica textual. Esse ramo da ciência é responsável por estudar textos bíblicos. É responsável por analisar textos bíblicos. E esse ramo da ciência crítica textual, eles estudaram o texto bíblico. Eles analisaram minuciosamente o texto bíblico. E eles concluíram que o texto bíblico é confiável. Portanto, meu amigo, o ramo da ciência confirma que o texto bíblico é da nossa confiança. Nós podemos confiar na mensagem bíblica. Eles submeteram aos exames e foram ver que é da nossa confiança. Podemos confiar na palavra de Deus. Podemos confiar na Bíblia que está na nossa casa. Mas não é só isso. Nós podemos ver que a história também confirma que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é de confiança. A arqueologia. Nós podemos ver que no ramo da arqueologia, eles estão escavando cidades inteiras. Eles estão descobrindo cidades antigas através das escavações. E dentro dessas cidades onde eles estão a escavar, eles acabam descobrindo materiais, objetos que comprovam a existência da Bíblia. Esses materiais vêm nos provar
os fatos bíblicos, que isso que nós encontramos na Bíblia é real. Portanto, a história, mais uma vez, vem nos confirmar, nos mostrar que os fatos, a arqueologia, existe evidência suficiente que confirma que a Bíblia é real. E não é só isso. Também nós podemos ver a confiança nas profecias bíblicas. Nós podemos analisar as profecias a respeito do nascimento do Messias, de Jesus Cristo. As profecias nos dizem que o Messias iria morrer, ou seja, ele iria nascer, iria sofrer, iria morrer. Uma morte na cruz. Então, aqui nós percebemos mais uma vez que as profecias também se cumprem. Esta é a nossa certeza. Entre outras profecias que já se cumpriram. Assim como a profecia de Daniel capítulo 2. Essa profecia e mais outras se cumpriram. São evidências claras que nós podemos confiar na palavra de Deus. Evidências claras que nós podemos confiar na Bíblia. Nós vivemos nos últimos dias da história da Terra. E não só. Existem mais de 5.000 manuscritos gregos. E esses manuscritos gregos vêm provar mais uma vez a autoridade da Bíblia. Vêm provar mais uma vez os fatos a respeito da palavra de Deus. Portanto, amigos, como vocês podem ver, a Bíblia carrega evidências. A Bíblia carrega prova, tanto na história, tanto na profecia bíblica, assim como nos próprios manuscritos, vem nos mostrar a autenticidade desse material. Portanto, depois dos estudos que foram feitos, eu e você podemos confiar, podemos acreditar na palavra de Deus. Alguns duvidam, mas temos evidências claras que a Bíblia Sagrada contém mensagem essencial para a nossa salvação. A Bíblia foi escrita por mais de 1.600 anos, por mais de 40 autores. E esses autores viveram em diferentes épocas. Mas existe uma concordância nessa história. Os temas têm uma concordância dos assuntos que a Bíblia está a tratar. Os temas que nós encontramos na Bíblia são unidos num único propósito: salvar o homem do pecado. No livro de João capítulo 8. João capítulo 8 podemos ler. João capítulo 8, nós encontramos aqui uma mensagem essencial. 8:32. Diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João acaba dizendo que a Bíblia é a verdade. Significa que essa verdade pode ser conhecida. Não sei se estamos juntos. Essa verdade pode ser conhecida. Eu e você podemos conhecer essa verdade. Mas essa verdade que pode ser conhecida também liberta. E quantas pessoas que nós conhecemos no nosso mundo, nas nossas comunidades, homens que tinham comportamentos desviantes, os outros eram bêbados, homens sombrios, violentos, assassinos. Mas quando eles conhecem essa verdade, essas pessoas são libertadas.
E João diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a palavra de Deus liberta dos vícios, liberta da má vida. E a Bíblia também pode te libertar. Se a Bíblia consegue libertar pessoas viciadas, consegue libertar assassinos, pessoas violentas, por que a Bíblia também não pode te libertar dos seus vícios? Não pode te libertar na má vida onde você se encontra? Mas isso é preciso que você tenha fé na Bíblia. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos nos entregar a Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer Jesus Cristo, para que essa verdade possa nos libertar. O livro de João 17 diz o quê? Diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O nosso Deus é um Deus santo. E Ele diz que devemos nos santificar na palavra de Deus. E mais uma vez, diz que a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Portanto, a partir da Bíblia nós encontramos aqui um testemunho claro sobre a palavra de Deus. Um testemunho completo com as evidências bíblicas da existência da palavra de Deus. Por isso, quando nós estudamos a Bíblia, podemos compreender que Deus tem um propósito para a vida de cada um. Alguns precisam se libertar. Alguns ainda duvidam. Alguns ainda precisam estudar, analisar, para que eles possam compreender qual é a vontade de Deus. Mas para isso, você precisa abrir o seu coração e permitir que você conheça a verdade de Deus. Permitir que a verdade possa te libertar. A Bíblia, se fosse uma obra humana, assim como disseram os céticos, que ela seria esquecida. Mas a Bíblia já está há séculos. Os outros queimaram a Bíblia. A Bíblia passou por tanta coisa. Não houve um livro que foi tão atacado na história fora da Bíblia. Se existe um livro que foi mais atacado na história da humanidade, este livro é a Bíblia. Mas mesmo assim, a Bíblia continua transformando a vida das pessoas. E a Bíblia pode transformar a sua vida hoje. Por isso Jesus quer te convidar para que você possa reservar um tempo para conhecer a palavra de Deus. E Jesus quer te convidar para que você possa se aproximar estudando a palavra de Deus. Fale conosco sobre esse assunto. Fale com sua família. Fale para ele, mostre a ele as evidências da existência da Bíblia, que a Bíblia é verdadeira. Partilhe o nosso vídeo. Fale com seus amigos sobre este assunto. Deixe que Cristo possa transformar a sua vida. E eu quero orar contigo. Quero orar pela sua vida, para que Deus possa te permitir, para que você possa conhecer a palavra de Deus, para que Deus possa te ajudar a se libertar da vida. Quero te convidar, meu amigo, para que você possa fechar os olhos, para juntos nos dirigirmos a Deus através da oração. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer pela vida, te agradecer pela proteção. Por isso, Senhor, te convidamos para que possa estar com os nossos irmãos que estão estudando a palavra de Deus neste momento. Liberte-nos, Senhor, dos nossos vícios, da má vida que nós temos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Convide os seus amigos para que possa também assistir os nossos programas
todos os domingos, a partir das 18h30. E você é o nosso convidado. Até lá. Muito obrigado.